Galera do segundo ano, né, do ensino médio da Escola Santa Rita, é com prazer que falo com vocês mais uma semana geografando o professor Anderson Batalha. Gente, nós vamos dar continuidade no nosso G17 sobre a questão da urbanização no mundo, tá? Lógico, claro, evidente, para a gente entender, né, nós vimos na semana passada sobre aqueles pensadores, aqueles filósofos, aqueles geógrafos como Milton Santos, né, e diversos, sobre o que eles pensam relacionado à questão da urbanização, né? Todos esses aspectos que eles falaram, mas a gente, para falar sobre a urbanização, também nós temos que voltar ao passado, temos que se remeter ao passado, onde tudo surgiu, como tudo foi dado, né? Como o crescimento, né, da urbanização apareceu, como o processo de urbanização foi surgindo, e é claro, a gente não poderia deixar de falar sobre as civilizações hidráulicas. Professor, o que é isso, cara? Hidráulica, né? São as civilizações aí que se deram principalmente, né, próximo aos rios. Voltando mais uma vez ao conteúdo, essa questão, ou essas questões que envolvem o processo de urbanização, nós temos que entender que o homem, quando ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, a partir do momento que ele começa a entender, ele começa a praticar, a dominar na realidade, né, sua forma de plantio, né, o processo agrícola. Porém, para se ter um processo agrícola, nós tínhamos que ter o principal mecanismo para que isso acontecesse, que eram os rios. A água, que era não, que é até hoje. A água que é de extrema importância. Então, quando se diz civilizações hidráulicas, nós estamos falando aí em regiões, meus queridos alunos, em regiões próximo a rios. E aí, as primeiras civilizações, nós podemos aqui, eu destaquei as mais importantes, não as mais importantes, mas as relevantes relacionadas ao nosso conteúdo, que foram na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, está aqui esse mapazinho aqui, onde nós temos a região aí do Iraque, temos o rio Tigres e o rio Eufrates, né? Então essa região aqui, rio Jordão, né? Rio ali próximo a esses rios, se deram as primeiras civilizações, né? Mais na frente nós temos aí o Vale do Nilo, está aqui também destacado, o Vale do Nilo também se deu esse processo próximo ao Rio Nilo sobre as primeiras urbanizações, as primeiras civilizações, também chamadas de civilizações hidráulicas, né? Algumas dessas cidades teve sua existência ao acidente da produção agrícola nessas regiões, fato que liberou um grupo de pessoas que se dedicava a outras atividades, como o comércio e o artesanato, vamos deixar isso bem claro também, né? Mesmo assim, no caso asiático, o ritmo da vida ainda era dominado pelas atividades agrárias praticadas às margens desses caudalosos rios. Então, é isso que nós temos que perceber, que os rios eles foram de extrema importância, né? Hoje nós sabemos que a urbanização se dá de diversos aspectos, processo de industrialização, as questões econômicas, né? E também nós vamos entender que essa densidade demográfica, juntamente com o processo de urbanização, também vai se dar em áreas litorâneas, onde temos aí o escoamento de mercadoria, tanto o escoamento também como a chegada dessa mercadoria, questão da exportação e importação. Mas antigamente, né, nós temos que se remeter mesmo às civilizações hidráulicas. Então, o Vale do Nilo, nós temos também o rio Indo, né, também aí próximo, ali no centro-norte da Índia, né, também com suas civilizações, e claro, os grandes rios chineses, então, os grandes rios chineses aí, que também povoaram bastante, chamaram bastante atenção aí nesse processo, tá? Especialmente aí em relação aos aspectos econômicos também, tá? E aí nós temos que entender, a gente vai começar a entender, a identificar, associar ao processo de urbanização com a agricultura, que é a primeira economia, né, de gerar interesses e domínios, porém durante o Império Romano, e aí está uma imagem da Roma Antiga, tá? O Império Romano,
né, é que a cidade ganhou importância política, né? Até porque o próprio império teve origem em uma cidade. Tá? Naquela época, gente, os estados e países europeus não estavam organizados como hoje, como a França, a Alemanha, a Itália, por exemplo. Tá? Eram apenas nomes de algumas regiões. A importância da cidade era grande. Seus habitantes, chamados de cidadãos. Então, na Europa, o cidadão, tá aqui uma imagem aqui, ó. O cidadão, ele se vestia diferente do restante da sociedade. Ele que tinha aí, passou a designar o cidadão, esse termo cidadão, ele era um cara que tinha, ele era detentor de poder político e econômico, de grandes extensões de terra, como se fossem os senhores feudais, que a gente vai entender um pouco mais na frente, mas ele tinha bastante terra, né, tinha escravos para trabalhar em suas terras, e o termo cidadão passou a designar aqueles que tinham direitos políticos em todo o império. Os romanos eram os únicos a gozar dos direitos que reunimos hoje sob o termo cidadania. Então observe que os romanos ele tinha essa questão de cidadão, mas ele classificava a sociedade dentro da cidade como uma sociedade de diferentes classes, né? Cidadãos, ele era considerado um cara ali como se fosse como eu posso dizer, um aliado, né? Um cara que tinha dinheiro, um cara que tinha condições financeiras. Tá? Então ele tinha várias terras e tinha também a questão de muitos escravos. Porém, gente, com o passar do tempo, né, o domínio de Roma foi substituído pelo regime feudal. Por que, professor, isso aconteceu? Porque algumas pessoas eram expulsas das cidades. Algumas pessoas eram expulsas das cidades antigas e aí eles migravam para áreas mais longes, né, onde iam trabalhar em algumas terras ou terras de domínio de alguns cidadãos, que mais na frente se tornaram senhores feudais ou tal do regime feudal, né, o feudalismo. E aqui está essa imagem para a gente entender um pouco sobre isso. Então, se a gente observar aqui as pequenas propriedades, ó, o entorno, né, de uma grande casa, de um palácio, de uma grande casa, como a gente pode falar, né, de um palácio que ele tinha aí sob domínio sobre os domínios dos senhores feudais, e aí tinha aqui seus súditos, né, podemos falar assim, tinha os camponeses, exatamente, os pequenos camponeses que ali trabalhavam, né, e além de ter a obrigatoriedade de fornecer aquilo que ele produzia para o senhor feudal, eles também tinham a obrigatoriedade de organizar essas cidades. Tá? E aí pavimentar com a questão de pedras ali, as ruas, principalmente as ruas próximas ao palácio, é claro, e trabalhavam aí por diversas horas de trabalho nas terras do senhor feudal para produzir, para, claro, autossustentar e também para produzir aí e enriquecer mais ainda o senhor feudal. Isso aconteceu por volta a partir do século V, né? As relações de poder econômico passaram a ser determinadas pelo que acontecia no campo e não em Roma ou alguma outra poderosa cidade. Então eles começaram a buscar refúgio nas atividades rurais. Então observem que esse teve um equilíbrio na realidade entre cidade e campo, depois campo-cidade. A cidade começou a se expandir, depois a cidade deu podemos dizer, uma caída, né? E aí começamos mais uma vez os senhores feudais, né? E volta de novo a economia para o campo. Porém, as cidades medievais, como a gente pode falar, observem aqui, deixa eu apagar, as cidades medievais, elas são interessantes porque elas são lugares altos para ficarem protegidas, né? E as pessoas daquela terra das cidades medievais, tinham acesso, uma visibilidade muito boa para quem se aproximasse. E observem que as cidades eram muradas, era como se fosse um condomínio fechado. Um condomínio fechado para que pudessem se proteger contra invasores, exatamente. Então, o surgimento da cidade, a gente começa a entender essas organizações. Mas volto a dizer mais uma vez que teve um declínio, ou seja, teve uma mudança de poderes, né? Porém, gradualmente, né, cada feudo buscava, gente, autossuficiência, né?
À medida que atingiu essa meta, diminuiu os conflitos. Por esse lado era bom. Então, quando ele tinha aí os seus domínios, quando ele conseguia as suas metas, ele não tinha mais conflito pelas disputas ou pela posse de terras. Então, as populações de cada feudo passaram a registrar menos mortes em combates. E as epidemias também não ocorriam com tanta frequência. Surgindo um problema também interessante para a agricultura medieval e para as cidades medievais naquela época. A população crescia e as colheitas já não eram suficientes para abastecê-las. Os senhores feudais passaram a estimular a saída das terras, de pessoas da terra, né? Muitas vezes expulsando-as. Então, observem que como o sistema feudal começa a quebrar. Né? Vimos que o sistema romano tem um declínio, e aí nós temos o feudalismo, né? A mudança e os senhores feudais. Porém, o sistema feudal também há um declínio. Por quê? Porque o quantitativo populacional ia crescendo, mas não tinha como se manter seus alimentos. E com isso nós tivemos os incentivos de senhores feudos para que eles pudessem, as pessoas saíssem, e muitas vezes eram expulsos. Como é que acontecia? Essas pessoas expulsas começaram, pouco a pouco, começaram a surgir aldeamentos, né? Nas antigas vilas que estavam aí praticamente afastadas, e começaram a nascer em torno de velhas igrejas e dos palácios, né? Começaram aí mais essas mudanças, né? Muitos comerciais passaram a ser chamados, tá? Pejorativamente, de pés empoeirados, devido aos caminhos precários que percorriam. Então os comerciantes eram chamados. Preste atenção como é que começam a surgir as coisas, né? A partir desse momento, os senhores feudais, quando expulsavam, né, os comerciantes, quando expulsavam as pessoas, eles eram chamados aí de pés empoeirados. Isso porque antigamente não existia asfalto, então ao andar os pés se enchiam de poeira. Então pés empoeirados eram chamados de comerciantes naquela época, tá? Logo enriqueceram, né, com seu poder e prestígio, aumentando gradativamente, passaram a ser chamados ou conhecidos como burgueses, né? Então observem que os comerciantes eles eram chamados de pés empoeirados, e com o passar do tempo, com seu enriquecimento, começaram a ser chamados de burgueses, né? Por serem mais facilmente encontrados nos burgos, onde realizavam comércio. O que são burgos? Naquela época, eram pequenas cidades medievais escuras e sujas, né? Em lugares erguidos, em lugares altos, como eu já disse, protegidos pelos muros. Então, aquelas pequenas cidades, como vocês estão vendo aqui, é um exemplo, claro, imagem tirada do Google, né? Eles eram essas pequenas cidades chamadas de burgos, que eram cidades escuras, né? Não tinha uma infraestrutura bacana, então eram escuras e sujas. Então burgos, porque eram facilmente, os comerciantes facilmente encontrados esses burgos, então burgueses começaram a se denominar, que mais na frente aí, pelo processo da Revolução Industrial da Inglaterra, os burgueses eles começaram aí a terem seu poderio econômico muito maior, né, e seu destaque na Europa, principalmente no período das colonizações pelo mundo, tá certo? E nessas cidades fortalecidas as relações sociais que deram origem aos sistemas econômicos capitalistas, o ritmo de crescimento urbano, à época, ainda era muito lento. As cidades passaram a ser importantes, nem tanto pelo seu tamanho ou pelo número de habitantes que possuíam, mas pelo poder econômico que eles tinham nessa fase do comercial, do capitalismo comercial, o comercial do capitalismo. Então, as cidades não eram importantes pelo seu tamanho, pelo seu contingente populacional, elas começaram a ser importantes pela sua questão econômica, tá certo? E nesse processo de urbanização moderno, teve início aí no século XVIII, que foi na questão das primeiras revoluções industriais, tá aqui em destaque, que eu vou deixar para vocês esse tópico, está no livro também. Então, as primeiras cidades mesmo, na cidade moderna, a urbanização moderna, se dá aí no século XVIII, e foi consequência da primeira Revolução Industrial, né, desencadeada primeiro na Europa, sabe, na Inglaterra, e só muito posteriormente em outras regiões do globo. Desde o início, há indústrias, né, as indústrias precisavam instalar-se nas cidades. Primeiro, em função da mão de obra, que ali se tinha bastante, e já estava concentrada nas cidades devido às atividades comerciais, e depois pela presença do próprio mercado consumidor.
Olha que interessante. Então, não tem como uma indústria se instalar na nossa cidade se não tiver um mercado consumidor. Você vai produzir e vai vender a quem? Então, o mercado consumidor vai aquecer a industrialização e, consequentemente, vai produzir muito mais, né? E antes do surgimento da máquina a vapor, boa parte das fábricas, né, dependiam da energia hidráulica e, por isso, se instalavam em locais ou localidades em zonas rurais próximas às margens dos rios, que é outro motivo da gente entender como é até hoje esse deslocamento populacional e também esse deslocamento aí urbano, tá certo, gente? Aí a partir do século XVIII, as localidades cercavam em torno de 56 mil habitantes, estou falando na Inglaterra, quando se deu esse boom da Revolução Industrial, porém, vai se destacar aí algumas cidades a partir desses séculos, né, a partir principalmente aí em volta de 1850, tá? Por exemplo, as cidades que tinham ali acima de 100 mil habitantes em toda a Europa eram Londres, tá aí a imagem de Londres, Paris, Moscou, Nápoles, na Itália, e Madrid. Então, essas cidades europeias aí tiveram essa questão em torno desse crescimento, principalmente. Até porque, gente, depois da primeira Revolução Industrial, ela não ficou apenas na Inglaterra, ela foi aos poucos aí adentrando em toda a Europa, né? Então, alguns países vieram se destacando, como eu já mostrei anteriormente, sobre o seu crescimento populacional e, consequentemente, seu crescimento urbano, tá? E aí, por último, eu finalizo com vocês, né? Espero que vocês tenham entendido e a gente, na próxima aula, vai falar um pouco sobre as diferenças do processo de urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E por falar em urbanização, está aqui a imagem da nossa querida cidade de Delmiro Gouveia, que também teve esse processo de urbanização associado ao rio, né, que é o Rio São Francisco, né, dos grandes cânions. Aí visite a nossa cidade, visite os cânions de São Francisco, e também um processo de urbanização, de industrialização. Eu deixei do lado aqui uma imagenzinha da antiga fábrica da pedra, né, que hoje infelizmente não existe mais a fábrica, né? Existe aí os galpões que lembram um pouco sobre isso. Mas é uma imagem muito bonita da cidade e todo esse processo de urbanização, essa forma de organização, de infraestruturação. Tá certo? Desde já, um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.